Bem, pessoal, vamos começar mais uma aula falando agora sobre propriedades dos radicais. Sejam todos bem-vindos a essa nossa aula. Vamos começar. As propriedades dos radicais. Toda expressão matemática que tem forma raiz n de A, com esse A pertencente ao conjunto dos reais positivos e esse n pertencente ao conjunto dos naturais, e n sendo maior do que 1 recebe o nome de radical aritmético. Esse n sendo índice e o a sendo radicando. Então, se eu colocar aqui essa raiz aqui, raiz quadrada de 5, eu tenho o meu índice sendo o 2 e o radicando sendo o 5. Caso eu tivesse outro aqui, raiz cúbica de 8, o meu índice seria 3 e o meu radicando seria 8. O meu radicando pode ser um número natural, né? Como está mostrando aqui. E ele também pode vir em forma de potência, como está aqui. Nesse caso aqui, ele iria vir 2 elevado ao cubo, que é 8. Então, meu radicando seria 2 elevado ao cubo, que é 8 também, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Primeira propriedade dos radicais. Então, eu tenho a raiz n de a elevado a n, de uma potência. Então, o n, se eu dividir por n, vai dar 1. E nós entendemos que esse símbolo aqui, que é o radical, ele deixa de existir se n for menor do que 1 ou igual a 1, né? N tem que ser maior do que 1. Então, se eu dividir n por n, vai dar 1. Então, o radical some. E se eu dividir n por n aqui, me resta a. Certo? Então, eu estou dando a resposta da raiz quadrada, da raiz cúbica, da raiz quarta, da raiz quinta e assim sucessivamente. Novamente, com a pertencente aos conjunto dos reais positivos, n pertencente ao conjunto dos naturais, mas n tem que ser maior do que 1 para que isso aqui exista. Aqui tem a condição de existência, não é? Então, se eu tiver aqui a raiz quinta de 32, vai ser 2, pois 32 é igual a 5, a 2 elevado à quinta. Então, isso aqui, a raiz quinta, eu poderia trocar o 32 por essa potência, 2 elevado à quinta. Simplificando aqui, 5 dividido por 5 dá 1. Então, esse radical deixa de existir. E 5 dividido por 5 dá 1, me restando o 2, que é o que está aparecendo aqui. Também tenho da seguinte forma: se eu tivesse raiz quarta de 81, dá 3. Pois
81 é igual a 3 elevado à quarta potência. Raiz quarta, o 81 eu poderia trocar por isso. Por essa potência. 4 dividido por 4 dá 1, e 4 dividido por 4 dá 1, me resta 3. O meu expoente da minha potência, do qual eu troquei o radicando, tem que ser sempre igual ao índice? Não. Ele tem que ser divisível. Vamos que aqui eu tivesse raiz quadrada, tivesse um 2. Aqui iria dar 9, ó. Porque 81 é igual a 3 elevado à quarta. Então, se aqui é raiz quadrada, eu ia trocar 81 por isso aqui. Ok? Então, se eu pegar o 2 aqui e dividir por 2, vai gerar 1. Então, o radical deixa de existir. Então, aqui eu também tenho que dividir por 2. Que nós vamos ver nessa propriedade. Porque eu estou dando o resultado. Se é 4 dividido por 2, eu usei o mesmo valor, tanto no índice como no expoente do radicando. Então, me sobra 3 elevado ao quadrado. E 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, que é o resultado correto. Então, o meu índice, ou meu expoente, desculpa, ele tem que ser divisível pelo meu índice. Não quer dizer que ele tem que ser igual, como está aqui. E como estava o outro exemplo. Ele tem que ser divisível. Então, foi divisível, eu consigo dividir tanto o índice como o expoente pelo mesmo valor, e aí eu retiro de dentro a resposta. Propriedade 2, que é esse exemplo aqui que eu dei aqui. Então eu tenho raiz de n de a elevado a m. Então eu tenho o índice, que é n, e tenho o expoente do radicando, que é m. Eu divido o índice por um número, p, e divido esse expoente também por esse número p. E aqui na definição está me dizendo, com A, que é o radicando, pertencente aos reais, MNP pertencente ao conjunto dos números naturais, N maior do que 1, que é o meu índice, P é diferente de zero, que eu vou dividir aqui. Se eu dividir por zero, eu não vou encontrar nenhum número, porque todo número que multiplica por zero vai dar zero. Então, como é que eu vou encontrar um número que divida M e divida N e divida M? Então, P tem que ser diferente de zero. E P tem que ser divisor comum de M e de N, para que eu divida os dois. Ó. Divisor comum. Esse 2 aqui, ele divide tanto esse 2 como esse 4. Eles são divisores comuns. Botando um outro exemplo aí, eu posso ter raiz oitava de 10 elevado a 8. Então, eu posso pegar esse 8 e dividir por 4 e pegar esse 8 aqui e dividir por 4. Eu vou ter raiz quadrada de 10 elevado a 2. Então, isso aqui é igual a isso. Dividir o 8 por 4, obtive 2. E dividir o outro 8 por 4 também, obtive 2 também. Aqui não é preciso eu colocar. Raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Poderia muito bem também ter dividido por 8, né? E tirar de dentro da raiz. Raiz oitava de 10 elevado a oitava. Então, 8 dividido por 8 e 8 dividido por 8.
10. 8 dividido por 8 daria 1. Então o radical sumiria. Aqui não sumiu porque aqui ficou 2. 8 dividido por 4 deu 2. Então ficou raiz quadrada. Não é preciso eu colocar, porque é raiz quadrada. Não aparece o índice. Quando não aparece, eu sei que meu índice é 2. Mas aqui não. Aqui ficou 1. E o radical não existe. Porque n tem que ser maior do que 1. E 8 dividido por 8, 1. Na potência, 10 elevado a 1 é ele mesmo. Isso é para que eu dê o resultado da minha raiz, né? Tanto ela sendo quadrada, cúbica, quarta, raiz quinta, raiz oitava. E também pode ser que algum valor fique ainda dentro do radical, não consiga sair por completo. Tem casos que não vai sair por completo, vai ficar algum valor ainda dentro do radical. Vou dar mais um exemplo aqui, botar a raiz 12ª de 64. De 64. Bem, na raiz 12ª de 64, eu tenho 64 como 2 elevado a sexta, né? Então, ó, raiz 12ª, 2 elevado a sexta. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Então, o meu expoente como sendo 6. Dividindo, eu tenho 12 dividido por 6. E tenho 6 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2. Então, ainda consigo ter o meu radical, porque aqui tem um 2. E 6 dividido por 6 dá 1. Então, eu tenho raiz quadrada de 2. Ó, não conseguiu sair. Nem sempre eu vou conseguir dar a resposta da minha raiz. Pode ser que ele ainda fique como raiz quadrada, como raiz cúbica, como raiz quarta. Aqui eu dei o resultado da minha raiz, deu 10. Terceira propriedade. Eu tenho um radical aritmético dentro de outro radical aritmético. Então eu tenho a raiz m da raiz n de A. Nesse caso aqui, eu multiplico os índices, como está aqui, ó, produto, de m vezes n, de A, da raiz de A. Com A também pertencente aos reais positivos, mn pertencente aos naturais, o m tem que ser maior do que 1 e o n tem que ser maior do que 1. Por que o m maior do que 1 e o n maior do que 1? Porque são radical aritméticos. E para que ele seja, para que exista o radical, esse desenhozinho, né? O m tem que ser maior do que 1, é de 2 em diante. E o n também, para que esse outro aqui de dentro, esse outro radical aritmético também exista. Nesse caso, eu vou ter a raiz cúbica da raiz quarta de 64, vou dar esse exemplo. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Seguindo a propriedade, eu tenho a multiplicação entre o índice 3 e o índice 2 que está aqui, de 64. Então, 3 vezes 2, 6. De 64. 64, nós já sabemos que é 2 elevado a sexta. Então, 6 de 2 elevado a sexta. Usando essa propriedade, eu divido por 6 e divido por 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1. Então, meu índice não pode ser 1, nem o m, nem o n, pode ser 1. E 6 dividido por 6 dá 1. 2 elevado a 1 é 2.
encontrando assim o resultado. E aí nós vamos ver ainda mais duas propriedades. A quarta propriedade e a quinta propriedade. Essa quarta propriedade, nós podemos observar que a raiz n de A vezes B é igual a raiz n de A vezes a raiz n de B. Com A pertencente aos reais positivos, aqui está repetido, o B pertencente aos reais positivos também, e N pertencente aos naturais, com N maior do que 1. Daqui eu posso tirar. Está bem. Vamos dar alguns exemplos aí para que a gente consiga compreender. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 4 vezes 25. A multiplicação desses dois vai dar a raiz quadrada de 100. 100 eu posso substituir por 10 elevado ao quadrado. Dividindo o índice daqui, que é 2, por 2, dá 1. Então o radical some. E dividindo 2 por 2 dá 1. Então minha resposta é 10. Se eu usar a propriedade, usando a propriedade também vou obter isso. Aqui eu tenho A, que é 4. No caso aqui. Desculpa aqui. E a multiplicação e o B, que é 25. Usando a propriedade, eu vou ter a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz, aí o vezes, e a raiz quadrada de 25 é 5. 5 vezes 5 é 25. A multiplicação, 10 também, da mesma forma. A quinta propriedade é a divisão. Então a raiz n de A dividido por B seria a raiz n de A dividido pela raiz n de B. Com A pertencente aos reais positivos e B pertencente aos reais positivos, com exceção do zero, ou asterisco, com a exceção do zero. Porque B não pode ser zero. Denominador dentro de uma fração não pode ser zero. N pertencente também aos naturais. E N maior do que 1. Vamos dar um exemplo também dessa questão aqui. Eu tenho a raiz quadrada de 25 nonos. Raiz quadrada de 25 nono. Então ficaria a raiz quadrada, com o mesmo índice, de 25. E a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então ficaria 5 terços. Simplificando radicais. Então eu tenho aí 3 radicais. Eu tenho a raiz quadrada de 10 elevado ao cubo. E aí, para eu simplificar, eu tenho 10 elevado ao quadrado vezes 10 potência. Produto, soma-se os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, isso aqui é isso. Usando a propriedade do produto, da multiplicação, eu tenho raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 10. Aqui eu posso simplificar, né? 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1, o 10 sai fora do radical. Já nesse outro caso aqui eu não tenho condição de fazer isso. Então, a resposta é 10 raiz de 10. Esse próximo, raiz cúbica de 2 elevado à sétima.
Então, como é uma raiz cúbica, eu vou pegar 2 elevado à terceira, vezes 2 elevado à terceira, vezes 2. Ó. Na potenciação, multiplicação, soma-se os expoentes. Então, 3 mais 3, 6, mais 1, 7, que é o que está aqui. Usando de novo o produto, eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo e a raiz cúbica de 2. 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, sobra o 2. E 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, sobra o 2. 2 vezes 2 daria 4. Raiz cúbica de 2. Esse numeral 2 aqui sai, multiplicado por esse aqui que também consegue sair. 2 vezes 2, 4. Já nesse aqui, raiz quadrada de 75. Eu pego 75 e vou decompor em fatores primos. Dá por 3, dá 25. Dá por 5, dá 5. E dá por 5, dá 1. Então eu vou ter aqui 3 multiplicado por 5 elevado ao quadrado. Substituindo aqui, eu vou ter raiz quadrada de 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Simplifico aqui, eu vou ter 5 raiz quadrada de 3. O único que vai sair é o 5 aqui. Aprendemos isso aqui, agora vamos introduzir o fator externo ao radical. Bem, se eu consigo tirar ele de dentro do radical, quando eu tenho o mesmo índice, para que eu introduza ele, ele tem que entrar dentro do radical com o mesmo índice. Caso desse aqui. Quem é o índice? 2. Então, para que eu coloque esse 2 aqui para dentro, eu vou ter raiz quadrada de 3. 3 já está dentro do radical. E o 2 que eu vou introduzir, ele vem com o expoente sendo igual ao índice daqui. Que aí, se eu simplificar, esse 2 sairia. Então, eu vou ter 3 vezes 2 elevado ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. Esse é um dos exemplos de como introduzir. Eu posso introduzir outros valores, eu posso introduzir também letras. Eu posso introduzir um radical aritmético dentro de outro radical aritmético. Vamos supor, tem uma raiz quinta de x da raiz cúbica de x. Então, eu quero introduzir esse radical aqui dentro, ou esse radicando, desculpa, aqui dentro desse outro radicando. Então, ó, a raiz quinta da raiz cúbica de x, que é esse x aqui, que já está dentro da raiz cúbica, e esse aqui eu quero introduzir aqui dentro. Então, ele vem com o mesmo índice, sendo expoente, vezes x elevado ao cubo. Aqui nós temos a propriedade, né, que multiplica esses dois valores. Então, raiz 15ª, que seria 5 vezes 3, de x elevado à quarta. Multiplicação, soma-se os expoentes. Então, eu posso introduzir tanto um valor externo como um radical aritmético dentro de outro radical aritmético. Eu posso introduzir ele dentro de outro radical. Bem, agora
Vamos ver a adição algébrica de radicais. Então nós temos aqui o radical aritmético semelhante, certo? Quando nós falamos de adição, nós incluímos a soma e a subtração. Então, aqui eu tenho 10 mais 5 menos 11 mais 2. Tudo isso aqui com o radical aritmético da raiz quadrada de 3. 10 mais 5 dá 15. 15 mais 2 dá 17. E 17 tirando 11, eu tenho 6 raiz quadrada de 3. Nesse outro caso aqui, que eu trouxe dois casos, nesse outro caso aqui, eu tenho dois radicais semelhantes, certo? Eu tenho a raiz quadrada de 5, que é a raiz quadrada de 5 aqui, a raiz quadrada de 7 e a raiz quadrada de 7. Então, nesse caso aqui, eu tenho 6 menos 5 da raiz quadrada de 5. Mais, eu tenho 3 menos 2 da raiz quadrada de 7. Então, aqui eu tenho 6 menos 5 dá 1, então fica a raiz quadrada de 5. E 3 menos 2 dá 1 também, da raiz quadrada de 7. Resolvido. Multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. Então eu tenho aqui uma multiplicação, mas os meus índices aqui são diferentes. Então, para que eu torne o meu radical aritmético semelhante, com índice semelhante, eu preciso encontrar um fator que seja comum aos dois. Então, eu posso aqui decompor em fatores primos, tanto o índice 4 como o índice 10. Então dá por 2, aqui dá 2 e aqui dá 5. Dá por 2, aqui dá 1 e aqui dá 5. E dá por 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. 2 eu tenho duas vezes, então 2 elevado ao quadrado. E o 5, 2 elevado ao quadrado é 4 vezes 5, que dá 20. Então, bem, o meu índice vai ser 20. E o desse outro também vai ser 20. Para que eu consiga operar. 20 dividido por 4 dá 5. Então, quer dizer que eu multipliquei esse 4 aqui por 5 para poder chegar no 20. E aí eu vou multiplicar esse índice aqui também por 5. Então, o índice aqui é 1. 1 vezes 5, 5. A mesma coisa acontece aqui. 20 dividido por 10 dá 2. Então, quer dizer que eu multipliquei 2 vezes 10 para dar 20. Aqui eu também vou multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2, 6. Agora, eu tenho índice iguais. Se eu tenho índice iguais, pelas propriedades que nós já vimos, basta que eu multiplique esses dois. 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado à sexta potência. E na potência, bases iguais, repete-se a base e soma-se os expoentes. 5 mais 6, 11. Divisão, também com índices diferentes. Então, na divisão também eu preciso igualar. Então, 2 vezes 3, 6. Então, meu índice
6. Meu índice é 6. Eu multipliquei por quanto aqui para dar 6? Ó, se eu pegar 6, a mesma coisa que eu fiz ali, se eu pegar 6 e dividir por 2, vai dar 3. Então, eu multipliquei por 3. 2 vezes 3, 6. Se é divisor, é múltiplo. Então, se eu multipliquei 2 por 3 para dar 6, eu vou multiplicar um aqui também por 2. Ou também por 3. Então, vai ficar 10 elevado à terceira. Nesse outro caso aqui, 6 dividido por 3 dá 2. Então, quer dizer que eu multipliquei esse 3 aqui por 2. Então, eu vou multiplicar esse 1 aqui também por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Potência novamente. 6, raiz sexta, de 10 elevado à terceira, dividido por 10 elevado à segunda. Na potência, divisão, subtrai os expoentes. Então, 3 menos 2, 1. Raiz sexta de 10. Potência de radicais. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Potência quer dizer que eu tenho uma repetição 2 vezes dessa base. Então, eu vou ter raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Vimos que na propriedade, multiplicação, eu tendo o mesmo índice, vai ser 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 10 elevado ao quadrado. O que podemos observar é que o expoente de fora passa a ser expoente do radicando. Vamos ver essa outra aqui também? Então, ó, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7. 3 fatores, porque o expoente aqui é 3. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 7 vezes 7 vezes 7. Na potência, 7 vezes 7 vezes 7 é 7 ao cubo. Que mostra que o meu expoente é expoente do radicando. Aqui, como eu já aprendi, raiz quinta de 2 elevado à terceira. É isso. Vamos ficar por aqui. Encerrar nossa aula. Até a próxima.